Boa noite, Dorival. Luana Trindade, aqui, repórter da Flá TV. Primeiro, claro, parabéns pela vitória, sua segunda aí no comando do Flamengo. Eu queria que você falasse sobre os 3 homens de meio ali, né? O Arrascaeta, o João Gomes e o Thiago Maia, que foram determinantes, deixaram o Gabi, o Pedro e o Arrascaeta mais focados nos contra-ataques, e a gente pode dizer que esse trio hoje foi fundamental para a vitória do Flamengo, né? Eu acredito que nós tenhamos tido um equilíbrio importante dentro da partida, muito em razão da força que tivemos de marcação. Essa marcação que foi iniciada pelos 3 atacantes. Quando nós perdemos um pouquinho dessas forças, nós começamos a mexer justamente porque aí começava a ter um pouco mais de liberdade na saída de bola do time adversário. Mas foi um meio-campo que se completou, que teve força para marcar, que teve velocidade na troca de passes, que teve momentos de transição. Eu acredito que todos os jogadores que entraram também corresponderam e isso fez com que o meio-campo se sentisse muito consistente ao longo dos 90 minutos. Passa-se a impressão que, por termos ali 3 homens com um pouco mais de força, talvez tenhamos tido isso como sendo o diferencial da equipe. Mas, na realidade, quando todos participam, as jogadas vêm sendo filtradas e acabam fazendo com que o trabalho de cada um seja facilitado. Eu acredito aí a essa dedicação que nós tivemos para que encontrássemos aí um ótimo resultado. Ô Dorival, aqui na sua direita, Sérgio Lobo. Deixa eu fazer aqui um exercício e tentar raciocinar um pouquinho com a sua cabeça para escalar a equipe que jogou hoje contra o América. Você manteve 4 jogadores apenas do jogo de quarta-feira. O João, o Andreas, o Arrascaeta e o Gabriel. Você enfrentou um time que estava descansado a semana toda, e você já cansou de dizer que você está sem tempo de treinamento. Teve um pouco a ver com isso, você botar uma equipe descansada em campo, também visando viagem, Libertadores da semana que vem e outra. Teve gente que entrou hoje e aproveitou muito bem a oportunidade, que pode vir a ser confirmado ou mantido na equipe para o jogo da Libertadores? Eu acho que nós temos que pensar partida a partida. Nós tínhamos, do final da partida com o Atlético para cá, 2 dias e meio apenas. E vocês imaginem o que é você tentar uma recuperação, tendo que dormir na madrugada e já tendo que estar em campo 2 dias e meio depois, enfrentando uma equipe que não atuou ao longo da semana. Com certeza se preparou e preparou muito bem para que pudesse nos enfrentar. Eu tenho sempre a ideia de que nós precisamos a todo momento estarmos refazendo o próprio grupo, para que todos se sintam importantes. Os jogadores que estão aqui, porque têm capacidade, mudam às vezes características de um para outros, é um fato normal. Agora, eles têm que se sentirem importantes, participando a todo instante de tudo que esteja acontecendo e nas oportunidades que tenham, darem os seus recados. Eu acho que essa é a intenção. Quando as pessoas falam, olha, não é poupar, mas é você injetar aqueles que estão melhores fisicamente naquele instante e principalmente que eles estejam preparados, treinados, porque senão não adianta nada você colocá-los em campo. E o que eu sinto é isso, que os jogadores estão começando a entender essa filosofia e acreditarem nela e se sentindo confortáveis em campo, porque estão encontrando um caminho importante. E isso já vinha acontecendo, mesmo nas 2 partidas que nós perdemos para o Atlético, nós já percebíamos isso. Então, tudo é questão de tempo. Ainda precisaremos de muita coisa, mas cada um vai mostrando a sua capacidade e as suas condições. E a cada jogo, a cada momento, nós vamos estudando a melhor formação possível para aquela partida. Teremos partidas diferentes, que precisaremos de formações diferentes. Mas o importante é todos estarem aptos, todos estarem prontos e em condições de poderem dar a sua resposta nos momentos que sejam chamados. Dorival, aqui, boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Acho que esse caminho que você tem falado tanto passa muito por um ajuste que tem sido muito bem feito entre 2 jogadores
distintos, mas que têm se completado, que é João, mais intensidade, força física, de chegar, de pular linhas e marcar, e Andreas, que não tem tanta intensidade de correr assim, mas faz a bola correr muito, tem essa característica. Fala um pouco sobre esses dois que têm se completado e tem sido, para mim, pelo menos, esse centro desse caminho que você fala que tem encontrado. E se o Andreas continuar, para você é factível, ou se na quarta-feira deve ser mesmo o último jogo dele? Pela fase dele, não tem como não perguntar sobre isso. Bom, começar então pela segunda. Para mim seria importantíssimo, e talvez a melhor contratação que nós faríamos nesse momento seria a manutenção do Andreas. E eu torço para que o presidente consiga encontrar um caminho e consiga deixá-lo aqui, porque é um jogador diferente. É um jogador que cabe em qualquer circunstância, em qualquer situação, versátil em todos os sentidos, participativo, um jogador inteligentíssimo para atuar. Eu não tenho dúvidas que ele ainda pode crescer e muito dentro da nossa equipe. O que eu vejo é que o João vai adquirindo uma cancha, vai melhorando. Vocês veem que nós atuamos com Arão, João e André, e o meio de campo deu uma ótima resposta no jogo lá em Minas. Agora, com a entrada do Thiago, da mesma forma, continuamos respondendo. Baseado na atuação dos dois? Não, naquilo que o conjunto vem mostrando e no crescimento dos dois. Eu acho que é um pouco diferente. Não estamos pilarizados em cima dos dois, mas acima de tudo que eles estejam completando aquilo que a equipe vem fazendo. E foi uma pena o resultado não ter acontecido lá em Belo Horizonte, porque fizemos uma partida também de alto nível. O Atlético fez por merecer os seus gols, mas nós também fizemos e tivemos oportunidades onde talvez um pouquinho de capricho teríamos tido uma sorte melhor. Mas eu vejo que a equipe está evoluindo. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu não sei em que momento isso acontecerá e uma regularidade que todos nós buscamos. Mas a olho, nós estamos vendo a cada momento uma evolução muito boa. E eu espero que mantenhamos essa postura que a equipe vem tendo. Mesmo nas derrotas, nós já havíamos pontuado que as atuações tinham sido bem diferentes daquilo que nós vimos na primeira partida com o Internacional. Dorival, boa noite. Dentro desse campeonato com pontuações bem próximas, o Flamengo voltou para a parte de cima da tabela, mas ainda está a 10 pontos do Palmeiras. Queria te perguntar qual é a briga que vai ser do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro? Primeiro, trabalho de recuperação. Nós temos que tentarmos diminuir o máximo possível e nos aproximarmos daqueles que estejam ali na frente. E depois nós vamos avaliar aquilo que conseguiremos fazer ao longo da própria temporada. Nós pegamos aí um momento bem complicado, a equipe vivendo uma situação um pouquinho difícil, todos vocês acompanham e têm acompanhado aí os resultados, as partidas em sequência fora de casa, partidas de altíssimo nível, jogos que teremos que ter uma entrega muito grande e pegando a nossa equipe ainda num momento em que esteja oscilando um pouquinho, tentando recuperar aquela confiança que sempre teve. Eu acho que nós temos que tentar acelerar esse processo e buscarmos o maior número de pontos possíveis. Não adianta agora aqui ficarmos fazendo contas, a distância é grande, mas nós temos que acreditar sempre que em algum momento, talvez, possamos nos aproximar desse grupo que vem pontuando a toda a rodada. E quem sabe, no momento de uma esticada, no momento final, nós tenhamos esse fôlego resgatado, essa confiança resgatada, e melhores resultados. Oi, Dorival, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria te fazer duas perguntas. Primeira sobre o Gabi, que é inevitável a pergunta, porque eu acho que eu nunca tinha visto ele ser vaiado no Maracanã, e ele foi aplaudido também, mas teve mais vaias do que aplausos no geral, inclusive depois que ele perdeu o pênalti, foi o primeiro pênalti que ele chutou para fora aqui no Flamengo. Então, te perguntar sobre essa sequência do Gabi, que não vem sendo muito boa, principalmente nos últimos jogos, né? Principalmente esse ano, quando ele assumiu essa, digamos assim, essa identidade de trapper, de artista, né? E não jogador de futebol, entre aspas. E o Pedro, paralelamente, vem muito bem, né? O Pedro fez bons jogos esse ano, o Pedro fez mais um bom jogo hoje. E, enfim, quando o Everton Ribeiro jogar, vai ser titular
novamente, absoluto, né, nos jogos principais. Será que é a hora de dar uma sequência maior para o Pedro? Como é que você avalia isso? E a outra pergunta, em relação ao Juan e ao Fabinho, eu queria que você desse a sua posição de como é que é os dois, como é que funcionam os dois no trabalho até aqui com você no Flamengo. Primeiro, eu acho que a posição da torcida ela é soberana e ela tem que ser respeitada sempre por todos nós. O Gabriel é um jogador importantíssimo para o Flamengo. Eu acho que, se não me falha a memória, o maior artilheiro desse novo Maracanã, um jogador que tem dado uma resposta há anos e jogador ao qual a torcida confia. Ele pode até estar passando um momento de instabilidade, mas o Gabriel eu conheço desde 2015 mais a fundo, porque estivemos juntos, já o acompanhava há algum tempo, atuando pelo Santos, e sei a sua capacidade, a sua definição. O Gabriel é desse tipo de jogador que a bola o procura dentro da área. Em alguns instantes, em alguns momentos, talvez ele tenha uma oscilação que é natural em qualquer profissional, com qualquer profissional. Estejamos nesse meio aí, nós sabemos que o céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância. É uma bola entrar, uma bola sair, é um campeonato ganho, um campeonato perdido. Então, é um enredo que a gente que se repete, mas não é um jogador que deixa de ter a confiança de todos nós, em momento nenhum. Jogador importantíssimo, vai continuar sendo e vai ser decisivo. Na rodada seguinte ele vai definir a nosso favor, ou no domingo seguinte, podem ter certeza disso. E o torcedor sabe que pode confiar num atleta como esse, porque ele tem muita capacidade, muitas qualidades. É um trabalho muito importante que os dois desenvolvem, trabalho interessante, porque nos dá todo o respaldo possível, toda e qualquer dúvida, todo e qualquer problema que tenhamos no dia a dia, que não são poucos, vocês sabem muito bem o que é, às vezes, o comando, né, de um grupo aí com 30, 33 jogadores, é sempre bem complicado, porque são vários pequenos problemas que nós não podemos deixar que gerem problemas maiores, e isso tudo são solucionados rapidamente por esses dois profissionais que são de altíssimo nível, pessoas dedicadas ao clube, que têm uma história no futebol muito bonita, e que pessoas que merecem todo o nosso respeito e consideração, e que fazem de uma maneira bem discreta. Eu acho que isso daí é o que faz com que as comissões que aqui passem sempre estejam respaldadas pelo excelente trabalho que desenvolvem. Última pergunta. Desculpe. Não. Sim, com relação ao Pedro, tudo é questão de tempo. O jogador precisa de sequência. A gente sabe disso. Sequência essa que talvez eu não tenha conseguido dar ainda a alguns deles. Vitinho e outros mais. Eu sempre vou acreditar que o jogador ele se recupere. Eu só vou desistir de um jogador quando ele mesmo desista da condição dele. Do contrário, eu vou sempre insistir, porque eu acho que jogadores não deixam de atuar. Perdem a sua confiança em momentos ou outro das suas profissões. Mas, de um modo geral, assim, são todos jogadores que estão no Flamengo não por um acaso. E se estão aqui é porque possuem muitas qualidades. Senão, não aconteceria. Última. Boa noite, Dorival, Sidão Marinho da Litoral News. O Flamengo vai ter, nas próximas semanas, uma sequência de decisões. Tem o mata-mata da Libertadores contra o Tolima, tem a reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e também a decisão contra o Atlético Mineiro. Nesse processo de evolução da sua equipe, você acredita que é possível brigar pelas 3 competições que o Flamengo disputa? Obrigado. Olha, eu te garanto muito trabalho, dedicação e tentar o resgate daquela equipe alegre e vibrante que nós sempre vimos. Aonde nós vamos chegar, alguma coisa nós vamos buscar, podem ter certeza disso. Agora, de que forma acontecerá? Resultados, eles não são previsíveis. Você não tem como mensurá-los. Você trabalha, se dedica com intensidade, com entrega, com determinação, com comprometimento, isso em todas as áreas do clube. E os resultados, às vezes, não são aquilo que você talvez mereça, por um motivo ou outro. Acabem acontecendo ou não acontecendo, né? Dedicação não vai faltar, entrega não vai faltar, podem ter certeza disso, que é o que nós estamos fazendo.
e daqui a pouco, de repente, encontremos aí tudo aquilo que queiramos, mas não é fácil. Futebol, eu acabei de falar, o céu e o inferno tem só um palmo de distância e nós vamos fortes em todas as competições, com esse trabalho que está sendo desenvolvido e com a força do nosso torcedor. Obrigado a todos, obrigado.